Santa Palavra de Deus, assim diz a Escritura. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar para a gente entender e ouvir a voz do Senhor. Senhor que subiu aos céus, Senhor que levou cativo o cativeiro, amarra agora todo inimigo contra a igreja do Senhor, contra a voz do Senhor. E Senhor que concedeu dons aos homens, usa o teu servo como um pastor da palavra do Senhor, com vistas a aperfeiçoamento hoje da tua igreja, para o desempenho do serviço de cada santo que está sentado aqui agora, em nome de Jesus, para a tua glória, amém. Meus irmãos, eu acho que todos aqui, mesmo quem não gosta de futebol, assiste Copa do Mundo, não é mesmo? Quem lembra da seleção de 2006? Aquela seleção era fantástica. Deixa eu lembrar para você só o ataque: Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador. Nas laterais tinha ali Cafu, Roberto Carlos. Não tinha como aquele time perder, gente. Quando a gente olha assim, por que aquela seleção, talvez a melhor seleção depois da de 82, os mais antigos vão lembrar da de 82, por que aquela seleção com jogadores melhores do mundo, um time cheio de craques, perdeu numas quartas de final? Não sei se você lembra, aquele time não deu certo porque faltou o comprometimento. Não sei se você lembra, os jogadores estavam ali, a mídia vinha e todo mundo gritava ali, os jogadores ali estavam sem comprometimento nenhum. Pra você ter uma ideia, o Ronaldinho Fenômeno jogou a Copa com mais de 100 quilos, sem comprometimento nenhum, sem ajuda mútua, um time cheio de atacantes. Quem que marcava? Para você ter uma ideia da desorganização do time, ninguém dava suporte a ninguém. Talvez você lembre que quem fez o gol da França foi o Thierry Henry. Zidane cruzou, Thierry Henry veio. Você lembra o que o Roberto Carlos estava fazendo na hora da cobrança da falta? Ele estava amarrando, levantando o meião. E daí perguntaram para o Roberto Carlos assim: por que você não marcou? Era nas suas costas. Ele falou assim: não, eu sou baixinho, quem tinha que marcar o zagueiro. E daí perguntaram para o zagueiro:
Por que você não marcou? Não, era o Roberto Carlos que era a posição dele. Uma confusão, uma desorganização, sem entrosamento, sem unidade. Aquele time cheio de craques perdeu a Copa. Sem unidade. Meus irmãos, nós vamos ver hoje que a igreja, mesmo cheia de dons, mesmo cheia de gente tão talentosa, se ela não tiver unidade, suporte uns aos outros, entrosamento, a gente não vai chegar no objetivo para o qual Deus nos chamou para chegar. Nós devemos buscar a unidade e suporte uns aos outros, para que a igreja cresça em maturidade. Repito, nós devemos buscar a unidade e a maturidade de cada um dos crentes, para que a igreja cresça e seja edificada. O crescimento numérico da igreja ele é bom, e ele vai acontecer à medida que nós pregamos e vivemos o Evangelho. Ele é bom, nós queremos o crescimento numérico também. Talvez hoje aqui alguns bancos vazios, nós queríamos que todos os bancos estivessem ocupados. Nós queremos o crescimento numérico, mas esse texto, meus irmãos, nos ensina que nós devemos crescer em maturidade. Nós devemos crescer em maturidade, sermos aperfeiçoados na edificação do corpo de Cristo. O texto aqui, meus irmãos, vai nos apresentar algumas verdades valiosas para nós hoje. Primeiro, que nós somos servos do mesmo Deus e Senhor e filhos do mesmo Pai. Nós somos servos do mesmo Senhor e Deus e somos filhos do mesmo Pai. Todos nós que estamos aqui, que cremos no Senhor Jesus. Segundo, esse texto nos mostra que Jesus venceu e Ele concedeu dons à igreja, Ele concedeu dons aos homens. Porque Jesus venceu, Ele concedeu isso à igreja. E por fim nós vamos ver que a igreja é um corpo. A igreja é um organismo vivo, e ela cresce e se aperfeiçoa. A igreja é um organismo vivo, ela é um corpo de Cristo. O contexto, meus irmãos, aqui, talvez você nunca leu Efésios, o apóstolo Paulo ensina muita teologia até o capítulo 3. Mas chega no capítulo 4, agora ele começa a falar da vida prática. Ou seja, a teologia que ele ensinou agora deve desembocar numa vida prática. Não adianta apenas conhecer boa teologia se não vivermos aquilo que nós conhecemos. Tanto que ele começa o capítulo 4 falando para nós assim no versículo 1: por isso, vivam agora de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Então ele vai falar a maneira digna de viver. Ele fala da igreja no capítulo 4. Depois ele fala o crente deve viver de forma digna também na sociedade, no capítulo 4 e 5. E depois ele vai dizer que o crente deve viver de forma digna também na família, no capítulo 5 e 6. Ou seja, a maneira digna que o apóstolo Paulo nos chama para viver do Evangelho, praticando o Evangelho, é na igreja, na sociedade e na família. Mas hoje esse texto nós vamos nos ater à igreja. Nós vamos nos ater à igreja, mostrando que nós devemos viver da maneira digna que nós somos chamados. A nossa fé importa, mas a nossa fé deve desembocar numa vida agora piedosa, numa vida prática. Não sei se você percebeu, o versículo 1, o apóstolo Paulo, ele estava preso. Ele inclusive fala: eu, prisioneiro no Senhor. Olha que interessante como que ele se descreve. Ele não fala: eu, prisioneiro de César, do imperador romano. Ele estava preso. Ele se considera um prisioneiro de Cristo, mostrando que ele é um escravo de Cristo e tudo que ele fazia era para a glória de Cristo. Então quando ele vai para a cadeia, ele não se considera um prisioneiro de César, ele se considera um prisioneiro do Senhor Jesus. E ele começa, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero trabalhar é que nós devemos buscar a unidade da igreja. No versículo 2, depois de nos chamar para viver de maneira digna do Evangelho, ele fala que devemos com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os uns aos outros em amor. Talvez a gente pense assim, esse texto, eu já ouvi alguém falar assim: suportando uns aos outros. A gente pensa assim, tem uma pessoa difícil na igreja, e a gente fala assim: nossa, eu tenho que ir lá, eu tenho que suportar aquele irmão. O pastor vai ficar aqui no ano de 2025, renovou. Não, mais um ano vai ter que suportar o pastor.
Não, o texto não é isso, meus irmãos. Esse suportar, quando a gente vai para o original grego, é dar suporte para o irmão, é ajudar o irmão. No caso do pastor, é ajudar o pastor na sua visão para a igreja, é dar suporte. Seria mais ou menos o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 6:2, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então esse suportar não é aquela pessoa que você não gosta tanto de conversar e vou ter que suportar ela. Não, é além disso. O cristão, ele apoia inclusive aqueles que ele não simpatiza, se você é o seu irmão em Cristo. Então seria nesse sentido, de levarmos as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros. Isso deve ser feito com humildade, mansidão, longanimidade. Inclusive no versículo 3 ele fala que nós devemos fazer tudo pela unidade, tudo pela paz na igreja. Fazer tudo, ou seja, tudo que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance, eu devo fazer para que haja unidade e haja paz no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no versículo 4 e 5 a 6 ele começa a discorrer agora quem nós somos. Nós somos, meus irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós somos servos do mesmo Senhor. Há um só corpo, nós somos membros do mesmo corpo. Quando ele vai dizer que há uma só fé, há um só batismo, ou seja, quando nós cremos na fé evangélica, nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, que é pela graça. Essa é a nossa única fé, baseada nas 5 solas da Reforma Protestante. Há um só batismo, nós somos batizados, e ao sermos batizados, nós somos incluídos agora ao corpo de Cristo. Então nós pertencemos ao mesmo corpo. É o que nós chamamos da união mística com Jesus. Espiritualmente o crente está ligado espiritualmente com Jesus Cristo, mas visivelmente nós estamos ligados uns aos outros agora, porque pertencemos ao mesmo corpo. E quando a gente vai falar de corpo, a gente sabe que todo membro do corpo é importante, todo membro do corpo faz falta, todo membro do corpo tem uma função específica. Arranca uma unha do seu dedo para você ver a falta que vai fazer. Todos na igreja, todos aqueles que foram batizados e foram incluídos ao corpo de Cristo, agora fazem parte do corpo de Cristo. Meus irmãos, nós temos o mesmo Senhor. Nós devemos buscar a unidade na igreja, porque nós não podemos dividir o reino. Nós pertencemos ao mesmo Senhor. O reino de Deus é o reino meu, o reino seu. Nós não podemos dividir esse reino. Por isso devemos buscar a unidade. E por fim, o motivo de nós buscarmos a unidade, meus irmãos, suportar uns aos outros, ter humildade e mansidão uns com os outros, é porque nós somos filhos do mesmo Pai. Tanto que quando Jesus ensinou a gente a orar, ele ensinou a gente a orar como? Pai Nosso. Ou seja, toda vez que eu vou diante de Deus, o meu Pai, eu dobro o meu joelho, automaticamente eu tenho que pedir algo também que é bênção para você, meu irmão. Veja que a forma de Jesus nos ensinar a orar é eu colocar a minha vida e colocar a vida dos outros filhos de Deus diante dele. Pai Nosso. Meus irmãos, então eu entendo se às vezes não há unidade na igreja, se não há o vínculo da paz, é porque talvez nós perdemos de vista quem nós somos. Quem nós somos? Como eu acabei de te dizer, filhos do mesmo Pai, membros do mesmo corpo e servos do mesmo Deus. Nós não podemos perder de vista a nossa identidade, quem nós somos individualmente, porque isso vai ter aplicações em quem nós somos no coletivo. Não percamos de vista quem nós somos, meus irmãos, coletivamente, filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Deus e membros do mesmo corpo. Se falta unidade, talvez nós perdemos a nossa identidade, esquecemos quem nós somos coletivamente. E toda vez, como fala no versículo 4, que há um só Espírito, toda vez que o Espírito Santo agir em nós, Ele vai agir em nós para que haja humildade, para que haja longanimidade, mansidão e haja paz no nosso meio. Sempre que o Espírito Santo vai agir na igreja, Ele vai gerar unidade e paz na igreja. Por isso nós oramos, para que Ele gere isso em nós. Meus irmãos, o segundo ponto que esse texto nos apresenta
é que a igreja existe, e tudo isso é concedido a nós porque o nosso Senhor Jesus é vitorioso, Ele venceu. Veja comigo do versículo 7 a 9, 7 a 10, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Meus irmãos, esses versículos, eles falam de algo muito profundo para nós. Diz que Cristo, Ele desceu até as regiões mais inferiores da terra. O que significa que Cristo desceu? O que nós chamamos da humilhação de Cristo. Quando que Cristo começa a se humilhar? Quando que Ele começa a descer? Quando Ele deixa os céus e se torna um homem como eu e você. Ali Cristo começa a sua humilhação. Cristo começa descendo, sendo um homem humilde, sendo um homem que foi machucado, que foi traído, que foi preso injustamente, que foi julgado. Cristo vai sempre descendo na sua humilhação, até chegar ao ápice da sua humilhação na cruz. Depois Cristo desce mais ainda, vai para a região dos mortos. Então ninguém foi tão humilhado como Cristo Jesus. Mas agora, pela boa notícia da gente, começa a subida dele. Ele ressurge no terceiro dia, no domingo, ele começa a subir. E depois, meus irmãos, na sua ascensão, ele sobe para os céus, exaltado para sempre como ninguém, adorado nos céus. Ele desceu até as regiões mais inferiores se humilhando. Ele começa a subir, ressurgindo e ascende aos céus. Então ninguém que desceu como Ele, ninguém será exaltado, ninguém subiu tão alto como Ele, o Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, o dono da igreja, é um vencedor. Foi humilhado e totalmente exaltado nos céus. E quando Ele faz isso, meus irmãos, Ele consegue muitas vitórias para nós. Nós sabemos a vitória sobre a morte, a vitória sobre o nosso pecado. Ele concede para nós a garantia da vida eterna. Nós temos a vida eterna. Glória a Deus, que Jesus venceu. Mas Ele, meus irmãos, esse texto nos mostra que Ele levou cativo o cativeiro. Esse texto quer dizer que quando Jesus Ele morre e ressuscita, Ele amarra Satanás. Não quer dizer que Satanás não age, mas Satanás agora está preso. Ele não pode impedir mais que os eleitos de Deus ouçam a palavra e venham. Ele não pode prender mais a igreja. Por isso que a igreja agora ela prevalece. As portas do inferno não prevalecem sobre ela mais. A igreja avança sempre, porque Jesus amarrou o valente. Ele levou cativo o cativeiro. Ele venceu Satanás. E quando Ele vence o diabo, diz, meus irmãos, que Ele agora concede dons aos homens. Versículo 6, o final dele, diz que Ele age por meio de todos e está em todos. Todos os cristãos, Deus age por meio deles. Todos os membros, Deus age por meio deles. Todos na igreja recebem dons espirituais de Jesus. Diz o versículo 7 que nós recebemos a medida que Ele nos dá pela sua graça. No versículo 8 diz que Ele concedeu dons aos homens. E daí Ele começa a descrever esses dons. E no versículo 11 Ele fala que Ele concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Quem são esses? Aqueles que edificaram a igreja, os profetas e apóstolos do Senhor que escreveram a Bíblia. Muita gente crê que esses dons, ofícios estão em vigor até hoje, chamam dos 5 ministérios da igreja. Não, apóstolos e profetas ficaram para trás. Eles já fundaram a igreja, eles já escreveram a Bíblia, eles foram concedidos os seus dons por Cristo. Mas agora, meus irmãos, ainda está em vigor ainda na nova aliança, evangelistas, e diz que Ele concedeu outros para pastores mestres. Veja que quando Jesus dá dons aos homens, Ele deixa tudo pronto para a igreja. Ele deixa a Bíblia, profetas e mestres que escreveram a Bíblia, e Ele deixa agora evangelistas, pastores e mestres, homens que conhecem a Bíblia.
Ele deixa a igreja totalmente equipada, a escritura fechada, o cânon fechado, e homens que ele vai capacitar para que essa palavra possa ser pregada. Homens que trabalham em cima da fundação. Todo pastor, ele não trabalha em cima da sua própria fundação, das suas próprias ideias. Todo pastor e mestre, ele trabalha em cima daquilo que os apóstolos e os profetas escreveram na Bíblia. Esse é o nosso material de trabalho. Deus deu as Escrituras e pastores para conhecer as Escrituras, para o bem do corpo. Que ele vai começar o versículo 12 falando qual é o objetivo de Deus dar pastores e mestres para a igreja. Ele vai falar com vistas ao aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Por isso Deus chama homens, os capacita com dons, para que eles conheçam as Escrituras para o aperfeiçoamento da igreja. O aperfeiçoamento e o amadurecimento dos santos, para que haja unidade na fé, para que haja pleno conhecimento. O apóstolo Paulo vai falar, para que nós sejamos pessoas maduras, não mais como crianças, de um lado para o outro, vendido a qualquer vento de doutrina. Veja que nós somos chamados, meus irmãos, nessa unidade da fé, a todos avançarem, a todos se tornarem pessoas maduras, a todos terem conhecimento da palavra de Deus. Versículo 13 ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, todos. O objetivo de Deus, o plano de Deus é que todos na igreja se desenvolvam espiritualmente, é que todos tenham pleno conhecimento, é que todos se tornem cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E para isso Deus dá pastores e mestres para a igreja, para que por meio da fundação dos apóstolos e profetas ensinem a igreja, para que a igreja seja madura. Versículo 15 ele vai dizer, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus irmãos, eu tenho algo a dizer de Deus para você hoje. O Pai, o nosso Pai, que é o Pai de todos, Ele quer que você cresça. Ele quer que você conheça as Escrituras. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você tenha discernimento espiritual, para que você não seja como um menino levado a qualquer vento de doutrina, que não sabe discernir uma pregação, que não sabe discernir uma doutrina, que acredita em qualquer coisa. O nosso Deus, o nosso Pai, quer que todos sejamos maduros. Não dá, meus irmãos, para você, esse ano como cristão, o ano que vem você está do mesmo jeito, o outro ano do mesmo jeito. Deus não tem isso para nós. Ele fala até que todos cheguemos ao conhecimento. Não é para ninguém ficar para trás. Eu sugiro que você coloque na sua meta de progressão de vida. Talvez você tenha meta de progredir na sua área profissional. Talvez você quer fazer algum curso para ser um melhor profissional. Eu sugiro para que você coloque nas suas metas de vida o seu desenvolvimento espiritual, para que você não seja como um menino, escuta qualquer coisa e acredita naquilo, compartilha pregadores que não dá para compartilhar. O objetivo de Deus para nós, meus irmãos, por isso Ele capacitou a igreja, por isso Ele deu a Bíblia para a igreja, por isso Ele chama pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Todos devem progredir espiritualmente. Segunda coisa que ele fala com vistas, no versículo 12, e esse aperfeiçoamento dos santos é para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como eu falei, todo membro do corpo ele desempenha um serviço para a edificação do corpo de Cristo. O meu cérebro dá um comando, o meu ombro levanta e a minha mão vem na minha cabeça.
E diz que nesse corpo que nós fazemos parte, o cabeça dele é Cristo. Ou seja, nós seguimos a direção de Cristo pela sua palavra, nós seguimos o comando de Cristo Jesus, Ele é o cabeça. Mas, meus irmãos, todos devem executar a sua função no corpo. Quando todas as juntas, todos os membros estão trabalhando, vai dizer, meus irmãos, que eles auxiliam, e o corpo agora ele se torna um corpo bem ajustado. Veja o versículo 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quando todos auxiliam o corpo, quando o corpo está bem ajustado, quando o corpo está consolidado pelo auxílio de todas as juntas, todos vocês, eu, o que acontece, meus irmãos? O versículo 16 nos fala que acontece? O corpo cresce. O corpo cresce edificado. Acontece a edificação de si mesmo e acontece a edificação de todo o corpo. A igreja prospera. A igreja se torna mais santa. A igreja se torna mais piedosa. Quando todo o corpo, todos os membros executam as suas funções. Quando nós estivermos bem ajustados, consolidados, com o auxílio de todas as juntas. O apóstolo Paulo fala, nessa justa cooperação de cada parte, o corpo cresce, a igreja cresce, espiritualmente e numericamente também. Amém? Um crescimento saudável, um crescimento orgânico, um crescimento de vida real. Não um crescimento que nós precisamos prometer coisas para as pessoas que Deus não está prometendo, incrementar coisas. Não, um crescimento orgânico, onde nós vivemos a palavra, nós desenvolvemos espiritualmente, automaticamente o corpo cresce em santidade e em número. Crescimento e edificação de si mesmo em amor. Em amor. Várias vezes fala em amor. Meus irmãos, a igreja também é chamada, depois você vai ver lá no capítulo 5, da noiva do Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós amarmos o noivo sem amarmos a noiva. Não tem como você falar que gosta de mim, que quer ser meu amigo e não quer contato com a minha esposa. Não tem como ninguém amar Jesus sem amar a igreja. Não tem como alguém ter relação com Jesus sem buscar agora servir a igreja, buscar o bem da igreja, buscar servir essa igreja com o membro que você é, fazer o que você sabe, segundo o dom que Deus te deu para o bem da igreja, para a edificação dela. Diferente da seleção de 2006, nós devemos buscar a unidade e o suporte uns aos outros. Meus irmãos, eu preciso do seu suporte. E esse suporte não é me suportar, não. Eu acho que eu não sou tão chato assim. Esse suporte, eu como pastor, eu preciso do apoio de cada membro da igreja. Eu preciso do seu apoio nas programações. Eu preciso do seu apoio nas orações. Eu preciso do seu engajamento. Você, meu irmão, precisa da pessoa que está do seu lado. Você precisa do suporte de alguém. Nós lemos em Tiago para a gente confessar os pecados uns aos outros, para que haja cura. Meus irmãos, eu preciso de você. Um corpo, um membro, ele não faz nada sozinho. Como eu falei, ele segue o comando do cérebro, que é Jesus, e ele precisa de todas as juntas, de tudo funcionando. Eu preciso de você, você precisa da pessoa que está do seu lado. Nós somos um corpo. Nós somos filhos do mesmo Pai. Meus irmãos, mas eu destaco mais uma vez esse texto nos mostrando que Cristo já venceu. A igreja pode avançar, nós temos dons, nós temos as Escrituras, nós temos pastores e mestres,
Nós devemos aproveitar, meus irmãos, o que Cristo deu à igreja e buscar a nossa maturidade. Nós devemos buscar a nossa maturidade cristã. Você precisa, meu irmão, conhecer a palavra. Você precisa vir na escola dominical. Se você não pode, você precisa ler a Bíblia. Você precisa encontrar com outros irmãos para orar junto. Você precisa ler bons livros cristãos. Qual foi o último livro que você leu, um livro cristão? Você já leu algum livro sobre teologia? Isso é religiosidade? Não, meus irmãos. Isso é buscar conhecimento. Isso é buscar saber mais. Isso é buscar sair da criancice, do leitinho e ter alimento sólido. Você precisa crescer. Coloque na sua agenda, nos seus projetos, crescer espiritualmente, ler bons livros, se dedicar mais à palavra, meus irmãos. Aproveite e sirva, meus irmãos, para o seu próprio bem, para o bem do corpo. Eu termino perguntando, meus irmãos, será que nós vamos ser como a seleção de 2006? Cheio de dons, mas que cada um está vivendo a sua própria vida. Ninguém ali estava preocupado com a seleção. Ninguém ali estava preocupado em dar suporte uns aos outros. Por isso fracassou. Não, meus irmãos, vamos buscar o bem do corpo, vamos buscar a unidade da igreja, lembrando de quem nós somos. Nós somos um corpo, somos filhos do mesmo Pai, nós somos servos do mesmo Deus. Que haja entre nós, meus irmãos, o Espírito Santo gere em nós esse vínculo da paz, essa unidade, essa mansidão, essa humildade e essa longanimidade, para que possamos suportar uns aos outros, para que todos cresçam espiritualmente. Foi por isso que Cristo morreu e ressuscitou. Amém. Coloque sua vida diante de Deus agora em oração.